Oi, oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E o vídeo de hoje, ele é muito especial pra mim, porque domingo é aniversário da minha avó. Então eu falei que eu queria preparar um bolo pra ela. Vai ser algo simples, nada demais, nada decorado de pasta americana, até porque ela não gosta. Ela prefere mesmo um bolo de chantilly. Então farei o bolo do jeitinho que ela gosta. E aí eu combinei de levar ela no mercado para poder comprar as coisas do bolo dela, tá? Então hoje é terça-feira. Eu quis começar esse vídeo antes para poder compartilhar com vocês também todo o processo antes do bolo. Acredito que eu vou começar a produção desse bolo sexta, sábado, e aí eu vou compartilhando tudo com vocês. Mas por enquanto, bora pro mercado. Se você puxar, ela sai dentro que tá madurinho. Aí eu puxei. Você puxou? Aí, Tá. tá maduro? Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje é sábado e eu cheguei aqui no ateliê. Acabei de passar um cafezinho porque eu vou fazer o bolo da minha avó de aniversário. O aniversário dela é amanhã, no domingo, mas eu quero preparar essa massa de bolo hoje, já colocar o recheio e gravar tudo pra vocês. Até porque o bolo dormido é muito mais gostoso, né? Então, eu vou fazer um bolo de massa branca de baunilha com recheio de abacaxi com coco. E aí eu vou fazer um creme bem levinho, aveludado. Eu até pensei em fazer um recheio como se fosse um brigadeiro branco mole, mas a minha avó ela não gosta muito de doce, muito doce. E eu acho que esse creme mais suave, ela vai gostar mais, tá? Então, massa branca, recheio de abacaxi com coco e esse creme bem levinho para ficar ali junto com o abacaxi. A cobertura vai ser de chantilly, que ela é apaixonada por bolo de chantilly. E é isso. Eu já fiz compras, compartilhei com vocês aí um pouquinho no mercado. Eu nunca gravei no mercado, então eu tentei gravar aí algumas coisas para poder compartilhar com vocês todo o processo mesmo e não só a parte do bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou começar pela massa, tá? Então eu vou preparar a massa e enquanto a massa vai assando, eu vou fazendo o recheio de abacaxi e o creme, tá bom? Então, bora fazer essa massa do bolo. Antes de começar essa massa do bolo, eu quero deixar uma homenagem para minha avó, porque ela assiste todos os meus vídeos, todos. Tudo que eu coloco aqui no YouTube, ela assiste e depois comenta comigo, então eu sei que ela vai assistir esse vídeo. E eu quero poder dizer, eu fico muito feliz em ter a oportunidade de fazer esse bolo para minha avó. Ela que fez todos os meus bolos de quando eu era criança. E hoje eu que faço todos os bolos do aniversário dela. E para quem não sabe, a minha empresa se chama Amélia Fazia. E a Amélia é a minha avó. Então, nada mais justo do que homenagear a pessoa que me ensinou o básico da confeitaria, sabe? Aquelas coisas assim bem caseira e que eu uso até hoje. Como eu quebrar o ovo num potinho separado para ver se ele não tá estragado e depois colocar na receita, bater o chantilly no ponto certo
pra gente poder cobrir o bolo. Claro que muitas coisas eu fui fazendo do meu jeito, fazendo adaptações, enfim. Hoje a gente tem outras tecnologias, né? Mas ela me ajudou, eu acho que a magia de estar na cozinha, sabe? De você transformar as coisas em um bolo. Então, muito do que eu sou hoje na minha profissão é muito do que ela foi pra mim e do que ela é pra mim. Eu fico muito feliz de conseguir fazer esse bolo pra ela, de ter a oportunidade de fazer esse bolo no aniversário dela. Então, vó, esse vídeo é muito além de um bolo de aniversário e, enfim, é tudo do que nós fomos e somos. Muito obrigada por absolutamente tudo. Eu te amo muito. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. E é isso, gente. Se eu ficar falando, eu não vou parar de chorar. E aí eu preciso fazer esse bolo, né? Um beijo, vó. Te amo. Esse bolo é muito simples de fazer, tá? E eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição. Mas eu vou começar com o açúcar e os ovos. Lembrando que eu já coloquei a baunilha aqui pra bater junto, tá? Vou levar isso daqui pra bater até virar um creme branco e mostro pra vocês. Prontinho, gente. Bati até ficar esse creminho branco, ó. Aí agora eu vou colocar o leite. Você pode fazer essa receita com água também, tá? Dá super certo. Mas hoje eu vou fazer com o leite. Misturar um pouquinho e já vou colocar a farinha. Aos poucos, tá? Não vou colocar tudo de uma vez. Coloca um pouquinho e mexe bem devagar para não tirar o ar dessa massa. Ó, vai fazendo assim, ó, que a farinha vai misturando junto com esse creme. Adivinha quem que me ensinou a fazer assim com a massa? Pois é, minha avó. Ó, coloquei mais um pouco de farinha e vou misturar devagar de novo. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô falando um pouco mais baixo no microfone porque eu pensei que o meu microfone tivesse com problema. Só que eu percebi que não, é porque eu que falo gritando. Aí eu tô falando um pouquinho mais baixo agora pra minha voz não estourar no microfone, sabe? Aí no vídeo ela não fica tão legal. Então tô tentando falar mais baixo pra ver se fica melhor no vídeo. Depois vocês deixem aqui nos comentários se dessa vez ficou melhor. Agora eu vou colocar todo o restante da farinha. E é isso, gente. O bolo tá praticamente pronto. Só falta terminar aqui de misturar e acrescentar o fermento. Mas sempre misturando assim, ó, bem de levinho, tá? Não bate a massa do bolo, senão todo o ar que a gente colocou com os ovos e o açúcar vai embora. Ele não fica tão fofinho. E por último, o fermento. Pronto. Vou colocar na forma. Minha forma já tá untada com desmoldante, tá? Vou raspar aqui bem certinho e vou colocar no forno, que ele já tá pré-aquecido. E vai ficar lá uns minutinhos. Pronto, vou levar no forno. E agora eu vou começar aqui com o recheio de abacaxi. E sempre que eu faço bolo de abacaxi, eu gosto de ferver um pouquinho, tá? Então aqui tem um abacaxi inteiro, só tirei aquela parte do meio que fica dura, mas tem um abacaxi inteiro. Eu vou colocar, ó, 2 colheres de açúcar, bem generosa, e meia xícara de água. Pronto. Agora eu vou levar pro fogo até ferver e virar como se fosse um doce de abacaxi. Agora eu vou começar a fazer o creme, tá? Então eu vou usar leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite de coco. É um vidrinho, né? Tem 200 ml certinho. E aqui tem 300 ml de leite, que eu vou colocar 2 colheres de amido de milho para poder engrossar esse creme. 1, 2. 2 colheres bem generosas, tá?
E é importante dissolver o amido de milho no leite gelado. Se eu colocar aqui com esse creme quando já estiver quente, vai empelotar. Então é importante fazer esse processo no leite gelado e depois misturar nos outros ingredientes. Ele ficou um pouquinho aqui no fundo, tá vendo? Então eu vou misturar mais um pouquinho e depois colocar tudo lá, até dissolver tudo. Se você quiser, você pode peneirar também. Agora sim. Eu vou misturar tudo isso muito bem, depois levar pro fogo até ficar um creme mais grossinho e depois misturar com o abacaxi. Gente, eu coloquei o abacaxi aqui para ele soltar essa calda, ó. Por isso que eu gosto de colocar água para formar mais calda e eu molhar o bolo, porque aí o bolo fica com aquele gostinho de abacaxi, sabe? Fica uma delícia. Então, tô esperando esfriar mais um pouquinho enquanto solta esse líquido do abacaxi. O meu creme já tá morninho e eu vou colocar o abacaxi agora, tá vendo que ele já tá com uma consistência durinha e ele ainda nem tá frio de geladeira. Vou colocar o abacaxi aqui e vou misturar tudo isso pra ficar um creme de coco com abacaxi. Nossa, gente, isso daqui fica muito gostoso. Pra bolo gelado, sabe? Nossa, fica muito bom também. Se você quiser, você pode colocar uma camada de creme e depois o abacaxi. Mas confesso que eu prefiro assim tudo misturado. Quando é bolo de morango, eu coloco uma camada de creme e a camada de morango. Mas quando é bolo de abacaxi, eu acho que fica muito mais saboroso quando mistura tudo e fica um creme assim, ó, com bastante abacaxi e coco. Ah, e é importante esperar o abacaxi esfriar um pouco e o creme também, porque corre o risco de você jogar o abacaxi quente no creme quente e isso talhar. Então é importante esfriar um pouquinho, assim ele não vai correr o risco de talhar. E tá pronto o nosso recheio, agora eu vou começar a montar o bolo. Antes disso, deixa eu jogar a calda do abacaxi aqui no meu regador de bolo, que vai ficar mais fácil. Pronto. Então, vamos lá. Agora eu vou desenformar o meu bolo. Eita, gente, com o desmoldante é perfeito. Eu vou lavar a minha forma para colocar o bolo aqui de volta com o plástico. Mas eu gosto de tirar essa gordura de desmoldante, tá? Então, peraí. Minha forma tá limpinha agora. E aí eu peguei saco plástico para forrar essa forma, tá? É aquele saquinho de freezer que vende no rolo. Forrei aqui toda a minha forma com um saquinho plástico e vou cortar o meu bolo. O meu bolo não ficou tão alto e eu gosto de faca de serra. Eu vou fazer 3 camadas de bolo e 2 de recheio. Primeira camada. Segunda camada. Eu gosto de sempre começar com essa camada que fica na forma, porque quando o bolo vira, a parte bem retinha fica no topo do bolo, tá? Então, primeira camada. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui pra vocês. E agora, como são 2 camadas de recheio, eu vou dividir esse recheio que tá aqui na panela. Eu já experimentei esse recheio, tá muito gostoso. Ele não ficou muito doce.
O abacaxi, ele quebra, né, esse doce. Então, nossa, ficou muito bom. Deixa eu ajeitar aqui com uma colher. Sem miséria de recheio. Outra camada de massa. Aí ajeita bem direitinho aqui nas laterais, puxa o saquinho pra cima, pra não correr o risco dele ficar dentro do recheio, sabe? Deixa bem certinho. E agora mais calda de abacaxi. Gente, essa calda faz toda a diferença, tá? Eu gosto de molhar os meus bolos com calda de baunilha também, que fica muito gostoso. Mas pro bolo de abacaxi, eu gosto de fazer com a calda do abacaxi mesmo. E agora o restante do recheio. Pronto, raspei bem da panela. Agora só vou ajeitar o recheio com a colher. E eu vou finalizar esse bolo amanhã, tá? Então eu vou deixar na geladeira agora. E amanhã, de manhã, eu volto pra cá e finalizo esse bolo com o chantilly. Vai ser um bolo branco, tá? De chantilly branco, simples mesmo. Enfim, como eu falei, a minha avó, ela gosta assim, então vou fazer do jeitinho que ela gosta. Pronto, deixar bem certinho aqui no meio. E pronto. Aperta um pouquinho pro bolo ficar bem certinho. E agora eu vou colocar a última camada de calda. Vou colocar o restante, ó. Aí eu coloco as pontinhas assim pra dentro. E vou colocar um plástico filme pra deixar na geladeira. Ó, bem certinho. E vou tampar aqui. Vou colocar o plástico bem certinho aqui. De um lado e do outro. Agora sim eu vou colocar esse bolo na geladeira e amanhã de manhã eu vou finalizar ele com a cobertura de chantilly. Gente, eu cheguei aqui em casa agora e eu vou voltar amanhã de manhã lá no ateliê para poder finalizar o bolo. Mas eu vou continuar gravando um pouquinho do meu dia aqui para vocês, tá? E aí amanhã, quando eu voltar pro ateliê, eu finalizo o bolo e o vídeo aqui com vocês. Agora sai andando! Sai andando! Vem! Não vai pra dentro, vai lá pro campo! Vai pro campo! Vai pro campo! Eu não quero! Ele parar, Gustavo! Tia, para! Para e põe a mão! Para e põe a mão embaixo! Põe a mão embaixo, tia! Pronto! Se você postar, te arrebento! De mineiro, meu vô dengo. E fica durinha, né? Como é a história? Começa do começo. Fica na sua. Depois eu vou marcar um jantar só pra te contar. Acha naturalmente. Ô, então tá ali, eu tô sendo filmado? Ele te Dá um lanche, não deixa ele. Ele vai te dar uma pá de lanche. Deixa eu ver se cabe. Você vai gastar.
Oi, gente! Hoje já é domingo, aniversário da Dona Amélia. E como eu mostrei pra vocês, eu fiz o bolo e agora eu vou passar a cobertura de chantilly. Eu tinha falado que vai ser algo bem simples, minha avó não gosta de nada de pasta americana, a cobertura preferida dela é chantilly, então eu vou fazer do jeitinho que ela gosta. A decoração também vai ser bem simples, sem muito frufru, então bora decorar esse bolo comigo.